Olá, tudo bem? Você está aqui no canal da CRM Think. Aliás, feliz ano novo se você estiver vendo esse vídeo logo no comecinho de 2026. Talvez esse seja o primeiro vídeo que a gente publica aqui nesse ano aqui no canal. Aliás, se você ainda não é inscrito, já te convidar a se inscrever aqui no canal. Toque aí o sininho, se inscreve porque aí você vai receber nossos conteúdos, tá bom? E o vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre, até, aliás, esse vídeo foi impulsionado porque aí no decorrer ali na período de recesso, eu recebi de alguns grupos, até alguns amigos me pediram ajuda de empresas que estavam migrando do CRM que elas usavam para o Bitrix 24. E aí tinha algumas dúvidas de como fazer isso e tudo mais. Eu já tinha gravado, aliás, eu já gravei um episódio do 24Cast falando sobre esse tema, mas talvez ele ficou muito extenso. Aí eu preparei um material exclusivo para explicar passo a passo de como fazer isso, caminhos, cuidados e tudo mais. Então, vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar para que você tome cuidado se você estiver migrando de outro CRM. Eu vou até explicar, né? Isso acontece, é um caminho comum. E vem comigo nesse vídeo que a gente vai te ajudar nesse processo. Eu preparei um material, a produção vai colocar a minha tela aí. Então, assim, essa mudança de CRM, ela é um processo até muito natural. É óbvio que aqui eu estou a CRM Fin, que é um parceiro Bittrex, a gente é um parceiro Gold, né? Aqui a gente trabalha com Bittrex 24, é a nossa especialidade. Mas é muito comum virem clientes de outros CRMs e migrar. Porque aí tem um processo que é realmente muito natural. As empresas, elas às vezes começam a usar um CRM que é mais simples, ela usa um CRM que é dolarizado, isso é muito comum de usar CRM de mercado que é dolarizado, que no primeiro momento em que a empresa está no tamanho dela é muito ok, mas com determinado passar do tempo, quando coloca mais usuários, o custo acaba ficando muito alto e ele estuda uma alternativa e acaba vindo para o Bittrex 24, porque tem um custo-benefício muito grande. Então, é muito natural acontecer isso, né? Seja por custo, seja por questão de expansão, então é um caminho natural. Mas é claro que esse caminho tem seus desafios. E aí a gente vai mostrar um pouco aqui nesse material, que eu preparei esse material exclusivo, para você que está justamente nesse processo, né? Se você não tem um parceiro, se você está tentando fazer sozinho, óbvio, aqui na CRM Fin que a gente faz esse trabalho pode te ajudar, mas de qualquer forma eu vou te dar um passo a passo. Ah, mas eu sou de outro CRM, eu acredito que muito do que tem aqui também vai te ajudar e não é um grande problema, tá? Primeiro ponto que eu acho que vale, e aqui fica uma dica nossa, quando você vai fazer uma migração, e é bem comum quem usa CRM já há muito tempo, é que o dado fica lá dentro e ele vai ficando um dado sujo, se ele não foi muito bem estruturado na hora de começar o uso. Primeira coisa que a gente sugere para os nossos clientes, será que não é um bom momento para você fazer um saneamento desses dados? Olhar para essa base, eliminar duplicado, ver o que tem de campo útil que você não vai usar mais, revisitar até o teu fluxo de processo para ver se ainda cabe no CRM novo que vai chegar, porque aí você vai garantir que realmente você está migrando para um CRM com uma vida nova, né? Então, vale essa reflexão de alguma forma, né? Porque imagina, você vai fazer todo um trabalho e você vai levar um histórico, isso perfeito, é ótimo, tem que levar um histórico. Mas será que precisa ir todo aquele campo? Será que precisa ir dado que não se usa mais? Será que precisa ir um monte de campo que já não reflete mais a realidade do seu business, né, do teu processo? Então, eu acho que esse é um ótimo momento. Fica também aqui essa dica para quem sabe fazer o saneamento. E o saneamento, basicamente, é você olhar, por exemplo, jogar o dado numa planilha, olhar para o CNPJ, ver se está ok, olhar para telefone, olhar para e-mail, né? Tem aqui, até trouxe umas dicas aqui nesse slide, nesse material que está na tela aí. É justamente isso. Às vezes tem vendedores que estão duplicados, vendedor que já não está mais na empresa, um monte de campo que já não se usa, formato totalmente despadronizado. Então, se você for fazer esse trabalho, é um ótimo momento para você parar, refletir, fazer um saneamento na sua base antes de fato de levar para o destino final. Então, fica aqui essa primeira dica para você. E também, ponto importante, que acaba esse trabalho ficando como um baita de um backup, né? Guarde esse trabalho, guarde esse material. Aliás, eu sempre indico, cria um material original, né, que eu vou falar um pouco mais à frente, extrai do seu CRM atual, deixa esse material guardado, deixa ele, não usa ele, faz uma cópia desse material, porque esse material vai servir de backup. Então, se for uma grande CSV ou uma grande planilha, faz um backup desse material, faz uma cópia dele e trabalha com a cópia, que aí você vai ter sempre esse material guardado, tá bom? Então fica aqui essa primeira dica. Então, para quem nunca fez esse trabalho, basicamente a jornada de migração, né? Óbvio que aqui eu vou olhar muito para a Bittrex 24, que é a nossa expertise e a nossa realidade. Então você tem que, de fato, seguir essa jornada. Mapear o que vai ser extraído, né? Porque você às vezes não precisa trazer um monte de dado que está lá. Fazer saneamento,
fazer essa importação de uma forma controlada, que eu vou mostrar aqui, e lá no final fazer essa validação. Para nós, esses são 4 etapas extremamente importantes quando você estiver fazendo esse processo de migração. Então, se a sua empresa está nesse momento, isso aqui é uma coisa que se faz muito ao longo do ano, né? Porque o próprio CRM já não é tão crítico quanto um RP, por exemplo. Mas muita gente aproveita assim a virada do ano para poder olhar para a ferramenta nova, para, enfim, fazer a troca do sistema, tá bom? Então, essa jornada é o mínimo, pode ter mais pontos, sim, mas essa aqui é a jornada mínima que a sua empresa tem que se preocupar. Fazer o mapeamento, entender a origem dos dados e o que você vai extrair, né? Se você tem acesso, bem, bem importante. Se possível, faz um saneamento desse dado para não levar um dado ruim, né? E depois você vai fazer essa importação de uma forma controlada que eu vou mostrar aqui para vocês. E lá no final, importante fazer validação para ver se o que você levou está estável e realmente você está com dado bom lá na frente. Mas deixa eu mostrar passo a passo como fazer isso, tá? Algumas perguntas, alguns pontos para você ficar atento. Primeiro, a sua ferramenta atual, ela tem de fato um formato para exportar os dados? Hoje em dia, a maioria tem. É muito raro a gente pegar uma ferramenta que não tem. Quando não tem, a gente acaba indo para outros caminhos, como, por exemplo, o uso da API, tá bom? Mas, se tiver, faça essa pergunta, né? Ah, ele joga todo o dado, mas vai para um CSV, vai para uma planilha. Não é um grande problema, tá bom? E principalmente, quando você for extrair, vê se realmente estão indo todos os dados. Porque às vezes você está fazendo uma extração usando um filtro. Ah, eu estou extraindo aqui só um responsável. No primeiro momento, você pode fazer uma pequena extração só para verificar os dados. Mas depois, quando você for fazer a extração final, é bem importante que você tenha certeza que está levando todos os dados necessários, né? Porque geralmente, quando você está fazendo a migração, é porque você está trocando de sistema e em uma hora esse sistema vai ser desativado. Então, é bem importante você garantir que vai ter esses dados, tá bom? Vê se tem limitação. Então, não adianta pensar somente, ah, eu vou contratar uma empresa, vou ter um parceiro, como é o caso aqui da CRM Think, enfim, vou fazer dentro de casa sem entender se tem viabilidade técnica para extrair os dados do seu CRM antigo, que é a parte de exportação. O formato, geralmente, a maioria dos sistemas já fazem, tá? CSV. CSV é separado por vírgulas, né? É os dados ali separados por vírgula, é um arquivo texto. Planilha, que é o mais comum, lembrando que de um CSV você consegue importar dentro da planilha e entender também a lógica dos dados. Por quê? Porque dentro dos dados, quando você for pensar no dado que vai efetivamente ser trazido para o Bittrex, né? Vamos sempre usar o Bittrex aqui como exemplo. Você vai ter que entender que quando você parte de um dado origem ou de um CRM antigo, não necessariamente as nomenclaturas são as mesmas. Exemplo, tem uns que chamam de negócio, que é o caso do Bittrex, tem uns que chamam de oportunidades. A entidade de empresa, alguns chamam de empresas, como é o Bittrex, outros CRM chamam de contas. Leads, é até mais comum usar leads. Contato, então você tem que entender essas nomenclaturas para depois fazer o depara correto do outro lado. Então, até no desenho aqui, a gente tem um pouco essa jornada, né, dos pontos a ser observado, que é, primeiro olhar para o CRM antigo, que é o que vai ser desativado, olhar para essa exportação entendendo se vai sair de um CSV ou de alguma forma vai ser necessário usar uma API, API é uma parte de integração, né, que você teria que construir. Aí essa parte sim é um pouco mais trabalhosa, mas a gente consegue fazer, a gente tem time para isso. E lá no final entender que esses dados vão ser estruturados para ser feita essa migração. Então, esses são os pontos que você não pode simplesmente descartar. Você tem que olhar para isso com bastante cuidado para garantir que essa sua migração vai ser feita da maneira correta, com todos os cuidados possíveis, tá bom? Vou falar um pouco de opções. Então você foi lá, viu que no teu sistema atual, no teu CRM, tem lá uma forma de extrair para CSV, aí você fez extração. Uma outra dica também, quando fazer a extração, faz a extração separadinha por entidade. Ó, tá aqui todos os leads, tá aqui todos os negócios, tá aqui todos os contatos, tá aqui todas as empresas, todas as entidades que você precisar, separa em arquivos, grava num lugar seguro esse arquivo principal que você separou, dá uma olhada nele para ver se ele tá ok, tá, né, tá realmente com os dados que você precisa, dá uma navegada lá e faz uma cópia, né, para usar a cópia para você garantir que você tem um backup, tá bom? Então, isso aqui é importante. Agora, isso aqui é um ponto, você extrair do seu CRM atual. Como a gente vai fazer chegar esses dados lá no Bittrex? E aí, lá no Bittrex a gente vai ter possibilidades. O Bittrex, lá no Marketplace, eles têm algumas ferramentas de migração. Eles têm alguns apps que foram feitos até pelo próprio Bittrex. Que ele basicamente, o que ele faz? Você instala esse app, né? É basicamente um one click mesmo. Você clica lá, ele vai pegar uma fotografia do sistema antigo e vai trazer para cá.
Então, eu vejo esse ponto, eu acho que até tem aqui, ó, se você for lá no Bit24 no Marketplace, agora chama só Market, né? Você vai ver que tem lá a migração de dados do Salesforce, de HubSpot, de Pipedrive, enfim, de vários outros. Isso é um contexto apenas, tá? Tem várias possibilidades ali. Só que quando você usa essas ferramentas para fazer a migração, qual que é o grande problema? Você não tem nenhuma. Simplesmente vai ser feito tudo por lá. Você não consegue mudar campo, você não consegue controlar. Você clicou uma vez, ele vai sair fazendo, entendeu? E aí, qual que é o problema? Você fica muitas vezes sem uma flexibilidade. Eu acho isso ruim, para falar bem a verdade. A maioria das migrações que são feitas na CRM Think, a gente não usa esse método. É uma opção, estou trazendo aqui como opção, tá? Se você está do zero, acabou de criar um ambiente Bittrex, tem uma base pequena, talvez no outro CRM, talvez faça sentido. Vai lá, clica, leva tudo para o outro lado, depois você corrige lá. Ok. Se você tem um histórico muito grande, aí eu sugiro você revisitar se faz sentido ou não usar esse app. Mas, de qualquer forma, eu vou trazer todas as opções aqui. Essa é uma das opções. Então, você vai no Marketplace, pega o app, né? Talvez não tenha, né? Porque ele não tem para todo o CRM, tem para alguns aqui. Se não tiver, aí as outras opções vão ser o único caminho. E se for um desses aqui, você pode testar, tá bom? Ou usar um segundo método, que é o tradicional, que é realmente fazer a importação via planilha, via CSV de cada entidade. Esse é um benefício maior, porque você de fato tem total controle sobre o dado que você vai migrar, você consegue garantir, você consegue fazer check. Eu acho esse método melhor. Apesar que eu vou trazer basicamente acho que três opções aqui, tá? Então, esse é o método melhor. O Bittrex, por si só, ele tem um importador lá nas principais entidades, né? Eu tirei um print aqui, acho que eu peguei até do Helpdesk. Lá no Bittrex, nas principais entidades, né, que são contatos, empresas, leads, negócios, produtos, tarefas também tem, nos principais, tá? Você consegue importar os dados de um arquivo CSV. Então, basicamente, você vai abrir um CSV, ele vai ler o CSV, vai mostrar para você os dados que tem no CSV, você vai fazer um depara. Ponto negativo daqui. Essa ferramenta do Bittrex, ela é relativamente antiga, tanto que eu já tenho até vídeos gravados aqui sobre ela. E ela não tem um controle mais efetivo. Você tem que fazer o depara de cada campo. Se você esquecer, você tem que voltar tudo de novo. Os índices para checar se o dado já está, né? Porque imagina que você está migrando de dado e você já usa o Bittrex. Você pode, ele tem uma forma de você ver o índice. No caso aqui, ele usa um índice muito fraco, que é nome, e-mail, telefone. Dependendo do dado, é muito fraco. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem a questão do CNPJ, né? Que é super importante, ele não entra nesse aspecto, tá? Isso aqui é válido se você tem poucos dados, até para você fazer teste faz todo sentido. Mas eu não acho o melhor cenário. De novo, aqui na CRM Fim que a gente usa uma outra opção que eu vou mostrar na sequência. Mas aqui também é outra opção. Tá? Eu quero fazer tudo dentro de casa, não quero fazer grandes investimentos. Tá aqui, tem lá, inclusive no Helpdesk do Beatles. A gente pode deixar aqui, até depois eu pedir para a produção, deixar no descritivo desse vídeo, tanto o link para o Marketplace, quanto o link para o help desses importadores aqui, que pode ser que para sua empresa faça sentido, tá bom? Então, você não precisa desenvolver nada. O Bittrex já tem, além da opção do Marketplace, né, de escolher um CRM que a sua empresa usava, você também pode pegar esses importadores do próprio Bittrex, pegando o arquivo CSV e importar. Aqui tem um problema, quando você importa, você tem um arquivo com múltiplos responsáveis, porque aqui tem uma parametrização por fonte e responsável primeiro, aí você vai ter que separar cada responsável em um arquivo, então aqui dá alguns problemas, tá? Como eu disse até lá no começo do vídeo, eu tenho um episódio do 24Cast que eu fiz só sobre isso aqui, até estava junto com o nosso especialista. Se quiser, a gente deixa também no descritivo aqui, acho que lá eu amplio um pouco mais. Esse vídeo já é mais condensado, já é mais objetivo, tá bom? Então, essa ferramenta também funciona. Aqui, uma outra dica, se você for usar, além de quebrar por responsável cada entidade, eu também não faria muitos registros de uma vez, eu separaria ali em cada 5.000 registros, né, cada 5.000 linhas, porque ele vai funcionar melhor. A gente já fez testes aí e tivemos alguns problemas no meio do caminho também, tá? É só uma dica que eu acho que pode ajudar. Fica um pouco mais trabalhoso, mas infelizmente, esse é um processo trabalhoso, tá bom? E uma terceira opção, aqui na CRM Think, até se você for no nosso site e lá na opção Apps, tem um aplicativo nosso que é o importador de Google Sheet. A gente, inclusive, desenvolveu também para esse tipo de trabalho. É uma ferramenta exclusiva aqui nossa, não está no Marketplace ainda, mas você consegue contratar direto falando aqui com o nosso time. Ele é um importador,
né, que a gente fez já lendo o dado da planilha Google Sheet, e aí você consegue fazer o depara que você quiser, tem mais controle, você pode usar várias colunas como índice, tem log e você também consegue programar. Você pode falar assim, eu quero que esses dados da planilha rode a cada 1 hora, a cada 5 minutos, a cada 10 minutos. E tem várias entidades, até mais do que tem no importador do Bittrex. Então, esse aqui é uma ferramenta exclusivamente nossa, mas é a ferramenta que a gente usa, tá? Então, você vem aqui, você vai criar uma conexão com o Google Sheet, vai criar uma importação, né? Você vai pegar o ID ali da planilha, vai jogar aqui dentro, ele vai escolher qual entidade, tem negócio, contato, lead, empresa, ISPA, lista, tem várias entidades. SPA é uma ferramenta muito legal do Bittrex, né? A maioria dos usuários usam bastante. E aí que você vai colocar, beleza, se for para lead, se já cria o contato automático, já cria a empresa, qual é o responsável. Ou seja, é uma ferramenta mais completa e aqui você faz o depara. E aí você marca, essa aqui eu quero que você cheque por essa coluna se existe. Então você pode fazer inclusive por duplas, né? Pode ter nome, mais e-mail, mais telefone, mais CNPJ. Então a gente criou uma ferramenta mais completa, desculpa. É, Começou o ano, né, produção? Tem que ir devagar aqui para melhorar aqui a descrição dos vídeos. Então, nessa ferramenta, nesse aplicativo, tem a vantagem que você tem um maior controle, é mais flexível, né? Vamos dizer assim. E o legal dessa ferramenta aqui da CRM Think é o seguinte: você pode contratar ela por 3 meses. Eu acho que é o mínimo 3 meses. Ah, vou só fazer a migração e depois não quero continuar pagando. Tem um tempo ali mínimo que você paga e tá tudo ok, tá? E não tem limitação de volume. E o legal é que o Google Sheet também, em termos de volume, você pode importar um grande volume lá dentro, né? Então isso também é uma outra vantagem. Então, basicamente, você tem três possibilidades, né? Tem mais uma aqui que eu vou falar na sequência. Você usar um aplicativo do Marketplace, só recapitulando rapidamente, usar a importação do próprio Bittrex via CSV ou contratar uma ferramenta como a nossa aqui, que claro que se você for usar, a gente vai te dar todo o suporte que é o importador. Tem log, né, também aqui ele vai dizer quantos registros foram importados, quantos não foram e tudo mais, então é bem completo. Então, essas são as opções. Tem uma quarta opção que eu não trouxe aqui, mas eu devo falar aqui no final, que é você fazer tudo por API. Aí você vai programar, realmente, vai desenvolver tudo na mão. Mas eu acho que hoje em dia não faz tanto sentido, né, fazer tudo isso daí. Então, na parte final, né, que eu trouxe lá, que é a jornada, que é muito importante também, é você fazer a validação dos dados. Isso é mega importante para ter a certeza que a migração foi completa. Primeiro, uma dica também, nunca importa todos os dados de uma vez. Faça pequenas amostras, verifica se está tudo ok. Aí, né, para depois deixar tudo certinho, aí você importa tudo de uma vez, que é muito mais fácil você ir corrigindo do que fazer 20, 10 mil registros de uma vez. Então, essa aqui é uma regra bem legal que a gente já usa aqui também. E aí, quanto mais você também já pensar na projeção, que a gente fala aqui, né, que é o antigo, né, do dia 1 lá, pelo menos você manter um usuário lá, nem que seja um usuário administrativo da ferramenta, para você ter essa fonte de pesquisa por um tempo, sabe? Porque eu sei que a maioria dos CRMs ele acaba cobrando por usuário. Não, eu não acho que é um grande investimento na maioria das vezes. Vale a pena por um período deixar um usuário lá, para você ter essa transição suave, uma transição mais segura, né? É óbvio que tem que pensar também nessa questão do corte. Ó, então, galera, até dia tal, usa essa ferramenta, pausa, porque no outro dia nós vamos fazer um backup, vamos fazer a migração e no dia X a gente entra no ar e aquele lá deixa de usar, você nem vai ter mais acesso. Esse planejamento é importante fazer, né? Super importante. Porque se você ficar fazendo, eu vou importando enquanto eu vou usando, isso dá maior problema, porque tá o dado aqui, tá atualizando aqui, isso dá maior problema. Eu não indico, eu não indico, não indico. Porque você não vai saber o que é mais atual aqui, do que tá fora, do que já foi importado, do que começou a usar no Bittrex, dá maior confusão, tá? O ideal mesmo é fazer um corte. Importa do sistema antigo, traz para o Bittrex, faz de uma maneira suave que você não vai ter problema, tá? Então, fica mais essa dica. E para não ficar de fora, né, para ficar bem atento também, e aqui é um ponto que acontece muito no nosso projeto, que é o seguinte: quando a gente fala de migração de dados de CRM, a maioria das ferramentas, inclusive o que está no Marketplace, a nossa ferramenta, ele faz as principais entidades. Ele faz o que é mais trivial. Só que existem alguns dados que são adicionais que geralmente não entram nessa conta. Histórico das atividades, das tarefas, cada CRM tem uma nomenclatura, as tarefas futuras e principalmente os anexos. Isso é uma coisa que você tem que tomar cuidado também, porque a ferramenta do Bittrex não faz isso, os que estão no Marketplace, até onde eu me lembro, também não faz isso. E nem o nosso app, tá? Nem o nosso app
do Google Sheet. Nesse caso, a gente acaba fazendo uma pequena parte final via programação. A gente até tem alguns programas prontos aqui para isso, a gente nem precisa ficar reescrevendo. Que a gente vai buscar essas entidades adicionais, vai buscar os anexos e traz para cá. A gente tem case aqui, até recente a gente teve uma empresa, tem duas empresas que eu vou citar aqui, uma que tem até o case aqui dentro do nosso canal, chamada Soft Expert, uma empresa grande, eles usavam a ferramenta de CRM há mais de 13 anos e a gente migrou para o Bitrix, a gente ajudou eles. E o outro é uma outra grande empresa, que eu não posso citar nome, porque não tem case aqui, que eles migraram do Microsoft Dynamics para o Bitrix e a gente fez parcial. A gente fez parte via o importador do Google Sheet com o nosso especialista e uma outra parte, né, vamos dizer ali, o 20% final, fez através dos programas que a gente tem aqui para importar esses dados aqui complementares, que foram os anexos para ficar nas entidades certas, as tarefas futuras e o histórico da atividade. Esse foi um projeto realmente bem trabalhoso, porque eles tinham um volume relativamente alto, mas o cliente já, inclusive, já virou, já está em produção e deu tudo certinho, tá? Então, eu estou trazendo todos esses pontos porque eu sei que o vídeo talvez ficar até um pouco longo, mas é um vídeo muito importante se você vai fazer essa migração, porque isso aqui, como é CRM, você pode fazer isso o ano inteiro, né? Então tem que tomar esses cuidados. Lembra também, se você está com a assinatura do Bitrix 24, ok, tá? Não faça para migrar para Free. Não faz. Já primeiro compra a assinatura, depende qual a assinatura que você vai fazer, e faz em cima da assinatura comercial para não ter problema, tá? Porque a Free tem um monte de limitação, Basic, Standard também, Professional é mais completo, então você tem que tomar alguns cuidados, eu não tinha posto, mas aqui muito bem lembrado dessa dica também, tá? E os cuidados finais aqui com a questão de armadilha, tá? Não tem ferramenta mágica, é um trabalhão, a não ser os apps lá do Marketplace mágico, porque ele tão pronto, mas no final ele faz um caminho só. Não subestime a questão do saneamento, é uma parte muito importante. Nesse momento, pode virar o jogo para tua empresa de ter dados bem ricos. Não importe sem índice, isso é o maior cuidado, tá? Quando você for importar, toma o cuidado de realmente definir um índice. O que é o índice? É aquilo que vai, o dado que vai ser usado para checar se a informação já está lá dentro. No nosso caso aqui no Brasil, CNPJ é bem comum, e no caso de lead que ainda não tem CNPJ é e-mail, tá? Para você ter a garantia que você não vai importar um monte de dado e ele vai ficar duplicado do outro lado, tá? E a outra armadilha é não fazer um Big Bang, né? Vamos pegar tudo que está aqui, vou fazer tudo de uma vez, sem fazer uma amostra, sem fazer verificação, sem fazer uma análise. Isso não é o melhor caminho, pode ter certeza. A gente aqui, a CRM Fin, que está no mercado, né? Quando eu estou gravando esse vídeo aqui no começo de 27, 26, indo pelo 8º ano, sendo especialista BIT, trabalhando em grandes projetos. A gente tem grandes empresas aqui no nosso portfólio e a gente já fez migrações até em tempo assim bem a jato, que a empresa precisava cancelar um contrato, e a gente, com todo esse checklist que eu trouxe aqui para você, a gente conseguiu fazer uma migração sem grandes problemas, tá? É óbvio, não posso negar, é um projeto, é um processo crítico, né? Portanto, que tem aqui passo a passo. Aliás, ô produção, vou deixar o link desse material também aqui para quem quiser baixar, né? De repente, como eu passei por muita coisa aqui, eu deixo lá depois, produção, um link na descrição para você baixar esse material também, pode te ajudar, tá? E um ponto mega importante, a migração, ela tem que ser feita sempre a 4 mãos. Não é entregar para a CRM Fin, CRM está aqui o dado, faz tudo sozinha. Por quê? Porque eu não, geralmente a gente não conhece seu dado, né? O dado, a informação, você às vezes bate o olho e fala, opa, isso aqui está errado. Então, esse é um tipo de trabalho que precisa ser feito a 4 mãos, tá? Nós, parceiro, né? No nosso caso aqui da CRM Fin, que a gente entra com a nossa expertise na ferramenta, já boas práticas, tudo aquilo que a gente sabe, e o cliente entra principalmente com conhecimento do dado, que é o mais importante, né? Por quê? Porque às vezes eu posso importar para o campo errado, eu posso importar para a entidade errada, isso pode acontecer, por isso que todo esse trabalho ou o cliente faz sozinho, com apoio, ou o consultor, né, no consultor, a CRM Fin com outro parceiro faz junto com o cliente. Isso é uma sugestão nossa, tá? Isso é uma sugestão nossa, que o melhor caminho que a gente viu sempre que a gente fez desse caminho deu super certo e ninguém teve problema. Então, para finalizar aqui, um checklist, tá? Faz um bom planejamento para ter certeza de tempo, de prazo, quando a outra ferramenta vai sair do ar. Garanta, tenta garantir mais um budgetzinho para ficar mais tempo, que acho que é bacana, e faça a extração completa dos dados. Define qual é a sua estratégia, quais os campos que vai, quais são as entidades, o que deve ser migrado. Faça o saneamento
Reserve um tempinho para fazer isso, é sensacional, tenho certeza que você não vai se arrepender. Veja certinho o método, se vai ser por CSV, se vai ser de outra forma. Faça a validação depois, né, faz a pequena amostra antes de importar todo o dado. Tenha um parceiro, faça a 4 mãos. Se você for fazer dentro da empresa e você é um usuário, né, um usuário que eu digo que não tem tanto familiaridade com tecnologia, traz alguém da TI, por exemplo, para te ajudar, né, faz a 4 mãos, eu acho que é bacana. E se possível, né, para ter uma transição mais limpa possível e menos sofrido, deixa pelo menos um usuário lá no sistema antigo, eu tenho super certeza que vai te ajudar. Enquanto eu falo aqui, ó, quem sabe tira um print aqui, né, porque você já tem basicamente tudo que eu trouxe aqui nesse vídeo. De novo, né, esse material eu fiz por conta de demanda de amigos, que eu estou em muitos grupos aqui, e eu vi que eles estavam sofrendo com isso. Eu sei que eu falei muito aqui pensando no próprio Bitrix, mas se for pegar aqui 80% ou talvez um pouco menos, serve para outros CRMs também, até serve para outros sistemas, tá? Migração de sistema é dolorido, sim, mas se for feito da maneira certa, planejado e com todos os cuidados, tenho certeza que a sua empresa não vai sofrer. Gente, e é isso, né? E por final, queria colocar à disposição a CRM Fin, que é um parceiro Gold Bitrix 24. A gente tem grandes clientes, até aqui no nosso canal tem o nosso conteúdo que é o 24Cast, que é um podcast que a gente produz desde 2018, que tem vários cases, a gente trata vários assuntos, e aqui sim, na CRM Fin que a gente tem tanto a questão da venda da assinatura, quanto a migração, treinamento, planejamento, a gente tem um processo completo, né? A gente tem time aqui para te atender com o Bitrix 24 de ponta a ponta. Se você gostou desse vídeo, não esquece, dá um like aqui, se inscreve no canal também, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Se você for com a dúvida, coloca o comentário aqui que a gente vai te dar um retorno. Eu tive com dúvida, eu estou saindo do CRM tal, ele não tem CSV, é um CRM feito por um terceiro. Enfim, invariavelmente pode ter alguns pontos que eu não trouxe aqui, que a gente te ajuda sem problema nenhum. Deixa aqui no comentário que eu tenho certeza que alguém da minha equipe vai te dar um retorno, tá bom? Muito obrigado e até o próximo conteúdo.